Então vamos lá, começando a falar do Irã. Enfim, Ortega, você pode começar explicando mais ou menos a confusão que está por lá? Sim, vamos lá. O Irã está vivendo, agora, em dezembro, 3 meses de protestos desde a morte de uma jovem curda de 22 anos chamada Mahsa Amini. O Joel, tu pode colocar a foto dela aqui, que nós separamos, por gentileza? Essa é a Mahsa Amini. Ela morreu em 16 de setembro, depois estando sob custódia da chamada Polícia da Moralidade do Irã. A Polícia da Moralidade é uma força que o regime islâmico do Irã tem desde 2005 para fiscalizar se as mulheres do país e as estrangeiras estão usando o hijab, que é o véu obrigatório. Há vários tipos de vestimenta muçulmana, né? Hijab, niqab, burca, que cobre o corpo todo. O hijab é um véu mais ou menos como esse que ela está usando, que cobre os cabelos e o pescoço. E a Mahsa foi detida numa estação de metrô iraniana. Ela não é do Irã, não me ocorre agora. Ela é curda, né? Ela é curda, isso é importante lembrar. A Mahsa foi detida numa estação de metrô do Irã, em 13 de setembro. E depois disso ela apareceu num hospital, ficou em coma por 3 dias e morreu no dia 16 de setembro. Um primo dela, que mora no Kurdistão, é de um grupo nacionalista do Kurdistão, falou com a agência France Press, disse que falou com a mãe da Mahsa, e a mãe teria dito a ele que a Mahsa foi espancada pelos policiais, que foi golpeada violentamente na cabeça, por não usar adequadamente o hijab, por deixar, não sei exatamente, partes do uma corpo, mecha do cabelo, uma mecha do cabelo, parte do pescoço à mostra. Isso desencadeou protestos liderados por mulheres digníssimas, que depois tiveram muitas adesões, que são, no mínimo, iguais aos de 2009, quando houve a chamada Revolução Verde no Irã, que é o modo como se chamam as manifestações protestando contra a reeleição do então presidente Mahmoud Ahmadinejad. E que foram, e esses protestos, que se tornaram manifestações pela democracia no Irã, sofreram repressão violenta do governo, né? Tanto que os líderes daqueles protestos estão em prisão domiciliar até hoje, 13 anos depois. Desta vez, graças às redes sociais disseminadas, nós temos muitas imagens de mulheres dispensando hijab, juntas, protestando. Nós selecionamos imagens desses protestos feitas pela PBS, que é a rede pública americana. Joel, tu solta o vídeo, por gentileza? In an iconic moment last week, schoolgirls in Iran drove out a Basij, an Iranian paramilitary officer, calling him shameless. High school girls are off with their hijab, singing the protest anthem, demanding freedom. Stunning images from across the country. Iranian youth, angry and defiant, despite the regime's brutal crackdown. Students from Sharif University, one of Iran's most respected, are sometimes called geniuses, chased by the likes of MIT and Stanford. Today, they're being chased by state security forces. The government wants to control this protest, but I hope this time it will be different. And I deeply believe that God with us. We spoke to several young women inside Iran who are protecting their identities for their own security. Jovens iranianas, e o que eu acho interessante é que ela usa o discurso religioso contra o hijab. Essa moça entrevistada, a primeira, diz: eu acredito firmemente que Deus está conosco. Pelo não uso, pela não obrigatoriedade do uso do véu islâmico. O fato é que, depois de 3 meses de protestos e no mínimo 300 mortos, o regime iraniano admite 200 e alega que essas mortes aconteceram em ataques terroristas, que é o discurso deles, e envolvem tem como vítimas também forças de segurança do Estado. O Escritório de Direitos Humanos da ONU fala em pelo menos 300 mortos nesses 3 meses de protesto, e uma ONG iraniana, ativistas pelos direitos humanos no Irã, se não me engano, estima que desses 300, pelo menos 58 sejam crianças, quer dizer, não crianças, menores de 18 anos,
46 meninos e 12 meninas, mas tem criança de 8 ou 9 anos nessa lista dos mortos pela repressão do governo iraniano. Isso mostra muito a truculência, né, desse regime, que o Ali Khamenei e até o final eles estavam apoiando essas milícias Basij que vão lá e espancam as pessoas e prendem e tudo mais, né? O que destoou até agora foi esse anúncio, que nada aconteceu, na verdade. Exato. De que a polícia... O anúncio de que o procurador-geral do Irã disse agora no fim de semana, domingo, se não me engano, 4, que a polícia da moralidade vai ser extinta, o que é sinal de que os protestos, por mais reprimidos, estão fazendo algum efeito. Mas, por enquanto, como o Duda disse, é só um anúncio. Isso não aconteceu ainda, a polícia da moralidade continua e os protestos continuam, não esmoreceram. Gostaria que o Joel soltasse o segundo vídeo que a gente preparou, que é de protestos nesta última segunda-feira, dia 5, numa estação de metrô do Irã. Pode soltar, Joel, por favor. Esse vídeo foi divulgado por uma entidade iraniana em Londres, no Twitter, independente, e eles estão na estação gritando: governo assassino de crianças, não queremos, não queremos. Isso ontem. Tá bem, Joel, podemos fechar. O que eu acho, alguma das coisas interessantes que você falou, o fato dela ser curda. Sim. Que os curdos são aquela nação que não tem Estado. Exato. Né? E eles têm na Iraque, Síria, Irã e Turquia. Né? São 4 países que têm... O Kurdistão não reconhecido ocupa áreas desses 4 países. E os curdos no Irã sempre foram vistos como os mais calmos, né? Os que não dão problema, mas a realidade das mulheres no Kurdistão, do Iraque, da Turquia, é completamente oposta das curdas no Irã, né? Porque elas têm... você pode até dizer que é uma sociedade matriarcal, né? Uhum. Porque as mulheres têm um papel mais importante do que os homens nesse Kurdistão não iraniano, né? No caso da Mahsa Amini, claro, você teve o fato de ela ser curda, mas o que pesou mais foi o fato de ser mulher, porque sabe que antes da Revolução Islâmica de 1979 as mulheres não eram obrigadas a usar hijab nem nada disso, não havia essa restrição religiosa. Elas basicamente naturalmente querem ter os mesmos direitos e a mesma liberdade, não é nem das mulheres ocidentais, das vizinhas que você citou. O que é incrível também é por que esse regime teocrático, né, que é um regime xiita, não permite isso, né? Acho que é uma pergunta... não permite que as mulheres peguem e mostrem o cabelo, né? Porque é uma mecha de cabelo, né? Que estava para fora e a menina espancada e morta. Eu tenho a impressão de que o máximo de liberalização, entre muitas aspas, que eles podem oferecer é a história de não ter mais polícia da moralidade, que a gente nem sabe ao certo se vai não existir de fato, se vai ser mudada para essas funções vão ser transferidas para algum outro órgão do governo, mas eu vejo como muito difícil também não sei aonde vão os protestos e até onde vai a repressão, né? Mas em princípio não é a cara do regime iraniano, com Khamenei de líder supremo, acenar com uma liberalização maior do que essa da suposta extinção da polícia da moralidade. E dá um pouco de impressão que é too little too late, né? Sim, também. Só extinguir algo repressor não resolve o problema. E acho que, como o Duda colocou, assim, o fato de ter sido mulher e do Kurdistão, né, curda, que é a parte mais pacífica do espectro, né, de quem está ativamente, que nem é tão ativo politicamente, né, se até essa pessoa foi obrigada a virar um símbolo, né, assim, é porque realmente acho que só indicar que você vai acabar com isso não seria suficiente, e acho que a indicação maior disso pode vir da duração dos protestos, né? Quanto mais eles durarem, é um sinal que realmente acho que mais coisa vai ser necessária, né? Porque é muito fácil você fechar uma polícia
e depois abrir uma outra com outro nome, sim, né? Sim, claro. Polícia do Amor, né? E faz a mesma coisa, né? É muito comum o governo fazer isso, né? Ou tentar vencer pelo cansaço, né? Mas acho que é um bom sinal eles não estarem se aceitando esse tipo de sinalização que pode ser nada, no final de contas, né? Exatamente. Mesmo após esse anúncio de acabar com a polícia da moral, os protestos continuam, né? Acho que eles não... Mas eu acho que o regime se nega a dar esse passo atrás, a dar essa concessão, porque se der uma, as mulheres começam a andar na rua sem nada, né? Começam a querer demais. Você dá a mão e elas querem logo dar. E acho que para um regime que é religioso, né? Essa concessão... Se assenta na religião, exato. Ainda que seja... Acho que a Hillary Clinton falou isso, né? Na verdade, o regime iraniano é uma ditadura militar, né? Só que tem ali em cima os ayatolás com turbante. Uma ditadura militar teocrática, que tem eleições presidenciais, mas só podem concorrer os candidatos que o Ali Khamenei autoriza. Que historicamente é uma forma, assim, desde Roma, né, de você legitimar através da teologia, né, assim, o monarca, né, ou o sistema do poder. Então, faz parte, né? E é uma forma que, de certa forma, isso até empurra a pessoa para o extremismo, né? Porque aí realmente ela não pode voltar atrás, porque aquilo não foi uma decisão dela, né? Aquilo é uma decisão de um texto maior, sagrado. Então, fica difícil mesmo. E, ao mesmo tempo, você começa a ser flexível, você falou, né? Onde passa boi, passa boiada, né? Você começa a ter não só as mulheres talvez querendo mais, mas até qualquer tipo de oposição ou dissidência achando que agora é a hora. Né? Eles estão fracos. Houve muita adesão aos protestos pela morte da Mahsa Amini, não só porque o caso sensibilizou principalmente as mulheres, mas muita gente no Irã que está cansada do fechamento do regime, de não ter direitos democráticos reconhecidos. Eu queria, para fechar a parte Irã, citar um pouco da Copa do Mundo, que ainda está acontecendo. O Irã participou da Copa, foi eliminado na fase de grupos, levou uma goleada da Inglaterra, 6-2, ganhou do país de Gales de 2-0 e perdeu para os Estados Unidos no último jogo, por 1-0, ainda tendo chance de classificar. Foi eliminado pelos americanos, de fato. E nos 3 jogos que o Irã fez na Copa do Catar, houve protestos na torcida e mesmo coisas que foram lidas como protesto entre os jogadores. Os jogadores não cantaram o hino do Irã no primeiro jogo, contra a Inglaterra. E na torcida você podia ver gente com bandeiras, com os dizeres liberdade e vida das mulheres, camisetas com o nome e a figura da Mahsa Amini. E aparentemente esse movimento da torcida começou a ser reprimido à medida que a Copa foi avançando, né? Primeiro que salvo engano meu, a transmissão oficial da FIFA não mostrou essas bandeiras de protesto, essas camisetas com a imagem da Mahsa. Tudo coisa que os repórteres, as agências de notícias divulgaram por fora da transmissão oficial. E a gente tem, no último jogo, Irã e Estados Unidos, o relato da Domitila Becker, que é repórter esportiva, está cobrindo a Copa pelo SBT no Catar agora, e a Domitila conta que ela foi cercada por um grupo de iranianos ao tentar entrevistar torcedoras, né? Ela foi cercada, ela foi fotografaram o crachá dela, enfim, ela foi intimidada, e ao mesmo tempo as mulheres com quem ela estava tentando conversar se sentiram inseguras e não quiseram tecer comentários, muito menos comentários políticos. Isso foi no último jogo, foi no terceiro jogo que acabou sendo da eliminação do Irã. Joel, coloca pra gente, por favor, o pedaço do vídeo que a Domitila Becker colocou no Instagram, nas redes sociais dela. Eu vou tentar explicar mais ou menos o que aconteceu hoje aqui nessa torcida. Estou um pouco... emocionada, porque, nossa, foi uma situação bem tensa. Eu entrei na torcida para tentar conversar com as mulheres, né, para ver como é que elas torciam, como é que estava a situação no Irã, se alguma delas ainda estava protestando, porque lá os conflitos só estão piorando. E aí, as pessoas na torcida começaram a me perseguir, assim, onde eu ia, eles iam me acompanhando. Começaram a tirar foto minha, das pessoas que eu estava conversando, e do meu crachá. E aí as mulheres lá não queriam falar comigo. E aí uma delas falou assim, olha, eu não posso falar agora, pega o meu telefone, porque eles estão vigiando a gente. Aí eu consegui conversar com um homem que estava fazendo mão assim durante o hino. Só que ele não quis gravar,
o rosto dele, porque ele falou que é perigoso para ele voltar. E a maioria das pessoas que estão aqui são enviadas do governo do Irã para fiscalizar o que está sendo dito. E a torcida faz esse barulho com as vuvuzelas. E eu acho também que é para impossibilitar qualquer tipo de conversa, sabe? E de manifestação política que não seja as que eles acreditam. Enfim, acho que é um bom relato de como os protestos no Irã estão saindo, inclusive, das fronteiras do país, num palco que está aos olhos do mundo agora, né, com a Copa, e o governo iraniano está aparentemente agindo para tentar abafar essas manifestações mesmo fora do país. O que eu também acho interessante notar enfim, eu super acredito nesse relato da Domitila, porque o Irã tem muita ação fora do país. Né? Sim. Apoia o Hezbollah, né? Apoia o Hezbollah. Já tentou sequestro. Tinha um plano de sequestrar o John Bolton nos Estados Unidos, né? Sim, sempre foi ativo assim, no campo da inteligência. Assim, né? Pô, os caras explodiram aqui na Argentina, né? 2 explosões. O atentado à AMIA? O atentado à AMIA e a Embaixada de Israel, 2 atentados terroristas. Né? Então, assim, o Irã, acho que desde a Revolução, e depois você tem a guerra Iraque, né? Que o Iraque invade o Irã e é uma guerra, entende que ele precisa ter essa atuação no exterior, né? E isso vem desde grupos terroristas tipo Hezbollah, quanto essas ações de inteligência, né? E enfim, de certa forma era esperado que eles agissem assim na Copa, né? É menos esperado os protestos que de fato foram registrados ali, tanto de parte da torcida quanto dos jogadores. Dizem que no segundo jogo contra a Gales, os jogadores já estavam murmurando o hino e tal, mas no primeiro eles não cantaram uma palavra. Mas esperado, porém interessantíssimo, né? Você vê que aconteceu num ambiente neutro internacional, né? Onde talvez você pode conversar, mas você não repete depois quando você voltar para o teu país, né? Mesmo lá, longe, você não pode ter liberdade de expor o que você pensa, né? É muito interessante mesmo. Enfim, para arrematar, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, eu acho que ainda tem uma longa história de protestos e vamos ver em que medida o regime do Irã liberaliza um pouco, se mexe, muda. Eu acho muito pouco provável, como eu disse aqui, mas acho que a história dos protestos não terminou. Eu duvido que ocorra uma concessão real da parte da... Eu acho que... Muito difícil. Mas eu acho que tem uma possibilidade dessa ditadura teocrática evoluir para uma ditadura só militar, né? E aí, talvez, até no futuro mais para frente, mais democrático, né? Mas... Nada de curto prazo, claramente. E a gente também tem que lembrar que no Irã, o Khamenei está mais de 80 anos, né? Já teve várias... tem aí um possível sucessor, que é o Ebrahim Raisi, né? O atual presidente. Que tem uma trajetória parecida com a que foi do Khamenei, né? Que ele é um Seyed, ele é um descendente do profeta Maomé, né? Ele já foi... O Khamenei também já tinha sido presidente, então... Seria uma trajetória parecida. Sim. Agora, se acontece alguma coisa agora com o Khamenei, com esses protestos acontecendo, aí eu acho que... Aí é o imponderável. Aí vai ser... Aí a coisa pega. Só fazendo um adendo só econômico, eu acho que comentaram, né? Conflitos nessa região já geraram muitos efeitos no preço do petróleo, que tem muita discussão, por exemplo, hoje, né? Tá fazendo a mínima do ano hoje. A impressão que dá é que está contido ainda para o palco doméstico isso. Assim, não está contagiando o preço do petróleo. Nem quando começaram os protestos ainda não teve nenhum efeito global, assim. Mas é importante ficar de olho, porque já falando de um player importante ali, e perto também de players muito importantes aí que estão vivendo um momento de tensão geopolítica. Né? Porque o petróleo do Irã, por causa das sanções, já está muito fora do mercado, né? Agora precisa ver o pistache, né? Bom, é isso. É sempre bom, Natália, você dar o seu olhar econômico aí, sempre agrega aí.